Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais uma edição do Conecta Terceiro Setor, um espaço de muito aprendizado, muito conhecimento, muita informação ao desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, o querido Terceiro Setor. E já temos um convite especial a te fazer, você que sempre está na sintonia, assistindo a todas as edições do Conecta Terceiro Setor. Compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam conhecer ainda mais sobre o terceiro setor. Siga também os canais da Escola Aberta do Terceiro Setor nas redes sociais e vamos juntos fazer uma corrente do bem para o melhor conhecimento, a melhor valorização das organizações da sociedade civil, dos movimentos sociais, enfim, de todos aqueles que trabalham por uma sociedade mais justa e solidária. E nesta edição nós vamos conversar com Júlia Caldas. Ela é diretora executiva da Fundamig e gravou conosco diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Júlia, muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento com a nossa audiência. E o primeiro pedido que eu sempre faço aos nossos convidados é que vocês se apresentem ao nosso público. Então, por favor, comece nos contando quem é Júlia Caldas. Prazer é meu, Débora. Uma honra estar aqui com vocês. Tentar responder essa pergunta de forma bem resumida e objetiva, né? A gente sempre tem muitas Júlias dentro da gente, mas profissionalmente eu sou formada em Relações Públicas, né? Atuo no terceiro setor desde 2009. Em algumas frentes, né, diferentes de trabalho. Estou hoje como superintendente executiva da Fundamig, que é a Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado, né? Então tenho aí esse privilégio de lidar diariamente com diversas fundações e associações, aprender muito a cada dia com elas, né? Tenho a honra também de liderar a campanha do OMG, né, junto à campanha nacional e com vários outros parceiros nossos, locais e nacionais, e também co-idealizar o movimento A Força das Mulheres no Terceiro Setor, né, junto com a Conect Ideia, minha parceira de trabalho, Ananda Soares, e estar à frente, né, de eventos e de muitas das mobilizações que a gente tem feito por aqui, com o objetivo sempre de fortalecer, empoderar o terceiro setor, para que a gente tenha, de fato, um diálogo com os outros setores da sociedade, consigamos aí atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável tão falados, né? Obrigada mais uma vez, Júlia, pela sua participação, pelo seu tempo, pela generosidade de estar aqui conosco em mais esta edição do Conecta Terceiro Setor. E percebamos aí na sua parede, no seu papel de parede, os escritos de apresentação da Fundamig. O que é a Fundamig? A Fundamig, né, já mencionei, a Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado, é uma organização que completou no ano passado 30 anos de existência, foi a primeira organização representativa do terceiro setor no Brasil, né, e vem aí durante todo esse tempo fortalecendo as organizações do terceiro setor, representando, atuando, né, com advocacy, com comunicação, por meio de parcerias sempre, né, por meio de parcerias estratégicas com os outros setores da sociedade, né, as alianças intersetoriais, no objetivo mesmo de empoderar essas organizações para que a gente consiga atingir, né, uma transformação social e um desenvolvimento sustentável, né, da nossa sociedade e das pautas também ambientais. Então, a Fundamig hoje tem na sua diretoria a Solange Bottaro, né, que é a nossa presidente hoje, ela é vice-presidente do Instituto Ramakrishna. Temos a Nádia Ramp, que é a diretora da Fundação Dom Cabral e é a nossa vice-presidente na Fundamig nessa gestão, e o Dr. Tomás de Aquino, né, que é do Conselho da Federação das APACs, tem, né, um nome construído aí de anos de trabalho no terceiro setor, renomado, e inclusive com relação a essa conceituação das alianças intersetoriais. Então, eles estão hoje nessa gestão à frente, né, da diretoria da Fundamig.
E temos diversos projetos, diversos movimentos, né? A Fundamig hoje co-realiza novamente o Encontro Nacional do Terceiro Setor, que já está aí na sua 20ª edição esse ano, em 2025, vai acontecer no finalzinho de setembro. Inclusive já está com inscrições abertas, interessados podem já adquirir seus ingressos, e temos também diversos outros movimentos, eventos e frentes de atuação, mas sempre com esse objetivo de fortalecer o terceiro setor. Júlia, e de uma forma geral, qual é o cenário do terceiro setor aí em Minas Gerais? O terceiro setor, acho que mineiro ele não é tão diferente assim, né, do terceiro setor dos outros estados, embora tenha algumas peculiaridades, né, até buscando dados aqui do próprio mapa das OSCs do IPEA, né, só para dar esse contexto também, até de uma questão geográfica. Minas Gerais é um estado com 853 municípios, né, a gente brinca que é o nosso país, Minas Gerais, né, e isso não poderia ser diferente no impacto da quantidade de organizações, né? Então, a gente tem registrados hoje no mapa das OSCs 96.855 CNPJs, né, registrados como terceiro setor, né, de fundações e associações, uma quantidade, né, enorme de trabalhadores nesse setor formalizados, né, 386.214, e está em segundo lugar no ranking nacional, só perdendo para São Paulo, né, na quantidade, né, em número, na quantidade de organizações. É um setor que enfrenta inúmeros desafios, né, no país inteiro, em Minas Gerais, obviamente, não é diferente. Talvez a gente lide com um pouco menos de recursos do que as organizações que estão em São Paulo e um pouco mais do que as organizações que estão em outros estados, né, que estão um pouco mais distantes aqui do que a gente chama, né, do eixo Rio-São Paulo. Mas são as mesmas dificuldades enfrentadas, né, pelas outras organizações do Estado, com relação a profissionalismo, a gestão, ao próprio desenvolvimento institucional, que a gente vai falar aqui hoje mais à frente, a questão da captação de recursos, dessa estruturação, enfim. São os problemas já conhecidos pelas outras organizações, nada muito diferente. Vamos falar um pouquinho agora sobre gestão e governança? Diante do seu repertório profissional, Júlia, o que você definiria como uma organização da sociedade civil que tem uma boa gestão e uma boa governança? Eu acho importante, antes de responder diretamente essa pergunta, também a gente contextualizar. Isso foi até um estudo que nós fizemos no âmbito do movimento A Força das Mulheres no Terceiro Setor, né, que a gente lidera aqui em Minas Gerais. O terceiro setor ele tem um traço que é histórico, que é cultural, né, que é importante de ser colocado, que ele surge ali, né, de um contexto, né, religioso, e também muito realizado pelas mulheres, né, que à época, né, que sempre tiveram esse trabalho do cuidado, sempre assumiram essa responsabilidade, assumiram ou foram colocadas, né, de certa maneira, como se fossem obrigadas a assumir. Essa discussão acho que é para um outro momento, mas foi um setor que nasceu disso, né, desse contexto religioso, ali nas Santas Casas de Misericórdia, e com esse trabalho voluntário de mulheres que, se a gente considerar esse recorte histórico, né, eram mulheres que à época eram inclusive proibidas, né, de estudar, de atuar profissionalmente, né. Então a gente inicia um terceiro setor com mão de obra muito bem intencionada, muito dedicada, mas em relação à profissionalização, uma mão de obra madura, né, de pessoas com baixa escolaridade, com pouca experiência profissional, né, enquanto aos homens eles eram encarregados de gerar as riquezas, de serem os provedores e de buscar isso, né? E se profissionalizaram para isso. As mulheres em casa ficavam responsáveis pelo cuidado dos filhos, dos pais, e aí estendiam isso, né, para a população de rua em vulnerabilidade, para os doentes da família e, de certa forma, em apoio voluntário às obras da igreja, e daí nasce esse terceiro setor, né, que é o que a gente fala hoje, é um setor que ainda
ainda conta muito mais com boa vontade do que com profissionalismo, embora essa história venha sendo mudada, né, pouco a pouco, com muito esforço e suor por parte das organizações com o tempo, e a gente esteja hoje em um outro patamar de atuação, né? Eu falo com muita tranquilidade que hoje a maioria das grandes organizações, principalmente, elas têm uma gestão extremamente profissional e até muito mais profissionalizada do que órgãos públicos e até empresas, né, até do segundo setor. Mas a gente tem esse contexto e esse recorte histórico que precisa ser considerado, né? E isso impacta também até essa interseccionalidade, né, com a questão do trabalho do cuidado, isso impacta também no percentual que a gente tem de profissionais, mulheres e homens do terceiro setor, e nessa relação que não é proporcional nos cargos de liderança, que também é uma outra conversa, né, mas que eu acho importante trazer aqui para contextualizar. Então, a gente vem buscando isso, é uma coisa que a Fundamig faz há 30 anos e que eu vejo diversas outras organizações, a própria Escola Aberta do Terceiro Setor e diversas outras buscando, essa sensibilização, né, para esses trabalhadores do setor social, socioambiental, dessa necessidade de buscar cada vez mais esse profissionalismo. E por outro lado, nós somos muito mais cobrados também, né? Hoje, tranquilamente, uma organização da sociedade civil, ela precisa comprovar o seu profissionalismo, a sua eficácia, muito mais, e a sua transparência, muito mais do que uma organização de qualquer outro setor, porque ela é muito cobrada, porque existe esse preconceito, existe essa desconfiança, né, por parte das outras organizações, e principalmente de quem não conhece de perto o trabalho das organizações. Então, a gente tem sempre que fazer melhor, que mostrar que está fazendo melhor, né, dar transparência a esses resultados, comprovar, buscar selos, buscar prêmios, buscar certificados que comprovem essa atuação profissional hoje das organizações. E eu acho que uma pesquisa que deixa isso muito claro e escancarado, talvez seja a contrapartida do setor social, que é a pesquisa do FONIF, eu não me lembro agora exatamente o nome dela, mas é algo semelhante a isso, que mostra que a cada R$ 1 de isenção, né, ou de imunidade que o Estado deixa de recolher, né, em impostos, taxas, o terceiro setor devolve R$ 9, né, para a sociedade em serviços de cuidado, né? Então, isso para mim deixa claro, deixa escancarado, não deixa dúvidas do quanto é um setor que já se profissionalizou e que é capaz de fazer. Eu não conheço nenhum investimento que retorna R$ 9 a cada R$ 1 investido, né? Realmente, isso para mim escancara essa profissionalização. Mas é uma busca contínua, né? A gente vem ouvindo, não só no terceiro setor, né? Nas organizações dos outros setores também, o quanto é importante a gente se manter atualizado, buscar novos cursos, não parar de estudar, o tal do lifelong learning que está hoje, né, na moda, o pessoal adora um termo em inglês, né? Mas é isso, a gente tem muita mudança acontecendo, né? A gente vive hoje num mundo VUCA-BANI aí, que a gente tem modificações e novidades a todo momento, a gente não pode parar de buscar essa atualização e tentar trazer isso da maneira mais profissionalizada possível para o terceiro setor, para mostrar, né, a credibilidade do trabalho que a gente faz, que é de excelência, é um trabalho sem o qual a sociedade é incapaz de viver hoje, eu digo isso com muita tranquilidade, né? O Dr. Tomás fala muito isso, desde o momento em que a criança nasce, ou até antes, ali no pré-natal, até o momento em que a pessoa está ali na vida idosa e precisando de cuidados, o terceiro setor está presente, né? Nas maternidades, nas creches, nas escolas de infantis, nas escolas, universidades, depois nas ILPIs, né? Então, a sociedade não é capaz de viver sem o terceiro setor, e a gente precisa reconhecer isso, né? Então, eu acho que é um trabalho de sensibilização dos dois lados, né? Para o terceiro setor continuar nesse processo de profissionalização e da sociedade reconhecer que isso está acontecendo, né? Dar valor a isso, reconhecer isso, né? E isso acabar resultando em mais investimento,
né? Porque é impossível para qualquer organização, seja ela empresa, né, ou do terceiro setor, se desenvolver sem recurso financeiro. Né? Então, é algo que a gente precisa falar, né, sobre esse dinheiro, para onde ele está indo, que não está indo para o setor que cuida da sociedade durante toda a vida. Né? As suas palavras, Júlia, nos levam a uma outra pergunta. Por que, na tua opinião, o terceiro setor ele é tão cobrado para que faça prestações de contas quase que diariamente? Eu vou de novo trazer esse contexto, porque para mim são temas tão correlacionados que não tem como a gente separar as coisas. E vou trazer mais uma fala para enriquecer um pouco mais esse debate. Eu ouvi numa palestra da Natália Arcuri, né, que fala muito sobre a questão financeira. Ela estava fazendo uma palestra sobre empreendedorismo feminino. E ela disse isso: não tem dinheiro para as mulheres, não tem dinheiro para investir em organizações lideradas por mulheres, empreendedorismo feminino. E para mim, isso tudo tem relação com esse contexto cultural e histórico que eu trouxe no início. Né? Da mesma maneira que as mulheres que atuam nos mesmos cargos, com as mesmas responsabilidades, ainda têm salários inferiores aos salários dos homens. E ainda precisam provar infinitamente mais. Tem até uma pesquisa muito interessante que traz esse dado, de que uma mulher, quando ela não atinge pelo menos 90% dos pré-requisitos para uma vaga específica, ela não se candidata, e um homem que atinge 60% dos pré-requisitos, ele vai lá e se candidata para essa vaga. Então, passa por uma questão de confiança desse próprio público, né? E aí a gente não tem como não reconhecer isso. O terceiro setor, ele é composto 65% por mulheres. A força de trabalho do terceiro setor é feminina. Né? Já nos cargos de liderança, 44% dos cargos mais altos e com as maiores remunerações são ocupados por homens brancos. Né? Então, é impossível a gente abordar esse tema sem trazer essa questão de gênero para esse debate. Né? Por que organizações lideradas por mulheres têm que provar tanto a sua eficiência, o seu profissionalismo? Né? Será que é uma mera coincidência? Né? Então, você quis polemizar, acho que eu vou polemizar bem mais, né? Eu não vejo isso como coincidência. Isso, para mim, tá muito claro, essa correlação. Né? Então, temos sim todo esse contexto histórico, temos sim casos que, infelizmente, chegam a público de organizações que foram mal geridas, mas a gente tem empresas mal geridas, a gente tem órgãos públicos mal geridos, a gente tem corrupção em todos os setores, né? Por que o terceiro setor é mais penalizado? Né? Então, acho que são perguntas que a gente precisa se fazer e são temas que a gente tem que trazer para o debate o tempo todo, porque se a gente não falar sobre isso, a gente vai continuar tendo que fazer cada vez mais, né? Bem interessante essa sua explicação, Júlia. Mas vamos falar agora sobre DI? O que seria o desenvolvimento institucional? Eu fiquei assim maravilhada quando eu ouvi pela primeira vez a Camila da plataforma conjunta em um evento com centenas de profissionais do terceiro setor falando sobre o desenvolvimento institucional, por vários motivos. Né? Primeiro, porque é uma pauta da Fundamig desde sempre. Né? As organizações, primeiro, se entenderem enquanto organizações do terceiro setor. Segundo, entenderem a necessidade de se profissionalizar e de investir nessa organização, né? E aí o desenvolvimento organizacional ou desenvolvimento institucional, seja lá qual o nome melhor para isso, né? Hoje a gente tem usado mais esse termo desenvolvimento institucional, né? Mas ele já teve outros nomes e outras roupagens também. E por isso ter sido algo que está sendo debatido hoje em mesas com pessoas que têm o poder, né, seja do dinheiro ou da caneta. É extremamente importante a gente falar sobre isso. Não tem como a gente esperar que uma organização que não tenha profissionais
e aí, né, vai ficar redundante, mas uma organização profissionalizada, né, com bons profissionais, com qualificações, capacitações, e que esteja já num nível de maturidade mais avançado, não tem como uma organização que não tem isso construir, escrever e elaborar bons projetos, né? E a gente até muito pouco tempo atrás, a gente só via recursos para projetos. E pior ainda, a gente via geralmente e vê ainda, infelizmente, né, na maioria dos casos, mas a gente está começando a ver esse cenário mudar, é proibido destinar esse recurso para o pagamento de folha, por exemplo, né, de pessoal da organização. Esse recurso tem que ser direcionado exclusivamente para o projeto, ou para os insumos do projeto, ou para os equipamentos. E aí fica aquela questão, né? E como que a gente paga as pessoas que elaboraram aquele projeto? Né? Esses profissionais eles têm que ter um nível de competência altíssimo, porque eles estão lidando com vulnerabilidades humanas e ambientais gravíssimas. Né? Então, isso requer um nível de especialização e de investimento na própria carreira daquele profissional, além do investimento na organização. A organização ela precisa ter não necessariamente, hoje a gente vive aí um mundo do trabalho híbrido e virtual, mas a organização precisa de ter um espaço físico, mesmo que seja esporádico, né? A gente precisa pagar a conta de água, de luz, a gente precisa pagar as pessoas, essas pessoas precisam ter benefícios também para se sentirem profissionais valorizados e permanecerem naquela organização por mais tempo. Essa rotatividade de pessoal que infelizmente acontece nas organizações é extremamente prejudicial. Então, como que a gente pega uma organização que não tem essa maturidade, né, organizacional, que não tem investimento financeiro mesmo nesse desenvolvimento e espera dela bons projetos, né? E aí a gente acaba caindo naquela frase que eu até repito, eu vi, tem recurso, não tem bons projetos. Bom, primeiro que eu não concordo, porque eu vejo todos os dias projetos maravilhosos com dificuldade de captação de recurso. E segundo que, então, vamos pensar em como resolver esse problema, né? E aí investir em desenvolvimento institucional, para mim, é a forma, né, de solucionar isso. E que bom que finalmente esse assunto veio à tona e está nas mesas, né, sendo discutido, sendo falado nos eventos. É maravilhoso, assim, é uma pauta que a gente sempre defendeu, sempre, né, buscamos, a gente sempre teve cursos, a Fundamig há mais tempo atrás, inclusive ela era reconhecida por uma organização que promovia cursos de formação, de profissionalização para essas pessoas atuantes, né, no terceiro setor. Então, a gente sempre reconheceu essa necessidade e agora a gente precisa trabalhar para que venham investimentos para essa área, porque é uma coisa que, infelizmente, não é ainda muito recorrente. A gente está começando a ver esse movimento agora, né? E que bom que ele está começando a acontecer. Júlia, diante do que você acabou de falar, como que você diria para o gestor de uma organização da sociedade civil ou para o movimento social, para que o convença, né, para que o convença de que ele também pode captar, o time dele de captação de recursos também pode fazer captação, mobilização de recursos para o desenvolvimento institucional da organização e não somente para projetos? Eu acho que a gente tem um passo anterior a isso, que eu vejo hoje muito no contato, no relacionamento que eu tenho com as organizações associadas à MIG, não associadas, que a gente busca, né, trazer para o nosso grupo, que eu inclusive já mencionei aqui numa pergunta anterior. A maioria das organizações, principalmente aquelas que lidam com algo muito específico, né? Uma organização, por exemplo, da área de saúde, hospitalar, que é talvez gerida por profissionais da área da saúde. A gente vê muito isso também em organizações que lidam com a área da educação e que são geridas, às vezes, por profissionais especialistas na educação. Uma organização formada por engenheiros, por exemplo. Esses profissionais, eles geralmente vêm de empresas, né? Ou eles têm ali uma formação muito especialista na área
fim, né, na atuação fim da organização, mas é preciso dar esse passo atrás primeiro para que essas organizações do terceiro setor se entendam enquanto organizações do terceiro setor, para que uma fundação entenda o que é ser uma fundação, que uma fundação é uma organização sem fins lucrativos, é uma organização da sociedade civil, associação a mesma coisa, né? Então, acho que esse talvez seja o primeiro passo, se entender como organização do terceiro setor, organização sem finalidade lucrativa, e que, independentemente do propósito daquela organização, ela tem algumas peculiaridades ali, algumas similaridades com outras organizações que não necessariamente buscam atendimento ao mesmo público ou têm o mesmo objetivo de ser, mas que elas são parte de um mesmo grupo, né, que é o terceiro setor. Esse é o primeiro ponto, que parece básico, parece óbvio, né? Muita gente, eu acho que vai me ouvir, vai falar assim, o que ela está falando? Mas eu vejo isso todo dia, todo dia. Né? Hoje mesmo eu estava numa organização que recentemente, uma organização centenária que recentemente teve esse entendimento. Né? Eureka, somos uma organização sem fins lucrativos, estamos no terceiro setor, a gente tem que se comportar como terceiro setor, a gente tem que buscar profissionais especialistas em terceiro setor para nos assessorar, né? Então, entendido como organização, qual é o investimento que eu preciso fazer nessa organização para que ela consiga, de fato, realizar o seu propósito. Né? Então, aí entra o desenvolvimento organizacional, entra a necessidade do planejamento estratégico, a necessidade de monitorar e avaliar. E quem faz isso? A gente precisa de profissionais qualificados, né, para fazer tudo isso. Como que nós vamos pagar esses profissionais qualificados, né? Aonde que nós vamos buscar esses profissionais qualificados? Especialistas, não é qualquer por exemplo, qualquer advogado que vai pegar um estatuto social de uma organização e vai fazer um trabalho bem feito. Tem que ser um advogado especialista em terceiro setor, né? Então, é necessário essa visão da organização enquanto negócio, que é uma visão que as empresas têm. Né? E que, infelizmente, a maioria das organizações demoram um pouco para chegar nisso. Né? Então, é preciso passar por isso. E a partir daí, esse gestor, com essa cabeça, com esse entendimento, ele vai enxergar a necessidade, né, de investir nesse desenvolvimento e, para isso, buscar recursos. Né? Então, ele vai tentar ali, inicialmente, eu conheço pouquíssimas organizações que têm um setor de captação estruturado. Né? A maioria das organizações, quem faz isso é o próprio gestor, é a própria equipe, ou ele vai contratar ali um captador para ter uma consultoria, uma assessoria, né? E lá na frente, quando for uma organização maior e mais desenvolvida, é que ele vai ter esse setor de captação para pedir que busque esse recurso específico para o desenvolvimento institucional. Né? Mas uma dica, né, que eu já deixo aí, que eu já falei, é ir lá na plataforma conjunta, eles lançam lá editais específicos de investimento para né, possibilidades de recurso para se investir em desenvolvimento institucional, e tem diversas outras também. Né, diversas outras plataformas que você pode filtrar isso, profissionais de captação especialistas que já atuam, né, com isso, que já têm essa consciência, a maioria deles, né, principalmente os que se mantêm aí atualizados. Então, eu acho que primeiro é importante esse entendimento, né? Porque a partir disso não fica tão difícil assim a gente buscar esse recurso, mas a gente precisa ter passar por esse processo, né? Um processo mesmo de maturidade, de amadurecimento mesmo da organização. E agora, Júlia, vamos falar sobre um outro lado. As empresas ou as instituições que prestam serviços para as organizações do terceiro setor, para as ONGs, para as OSCs. Qual é o cenário desse momento? Eu acho que a gente tem muito ainda que caminhar, né, para a gente ter realmente esse diálogo ideal, né, tanto com a sociedade, né, com as pessoas, quanto com as outras organizações.
né, a questão da aliança intersetorial, que a gente tanto fala, né, a gente tem um tripé manco, né, infelizmente, do primeiro e do segundo setores muito fortes e do terceiro setor ainda precisando desse investimento, desse fortalecimento, desse empoderamento e dessa sensibilização, né, desse reconhecimento por parte desses outros dois setores, da sociedade, das pessoas físicas mesmo, enquanto cidadãs, né, de enxergar e de valorizar e potencializar esse trabalho. Mas eu vejo essa necessidade óbvia, né, de sensibilização. E aí a gente fala muito da meia-culpa, né, que é uma discussão que eu tenho com diversos dos meus parceiros, que a gente precisa entender os dois lados da moeda, né? O que a sociedade e os outros setores precisam reconhecer e modificar e o que é o nosso dever de casa, a nossa tarefa também enquanto organização do terceiro setor, né? Ao mesmo tempo que eu não acho justo culpabilizar o terceiro setor pela dificuldade que tem, né, e até um pouco complicado colocar isso, né, mas o terceiro setor brasileiro, especificamente, ainda pede pouco, né, ainda as nossas campanhas de captação de recursos ainda são incipientes se a gente comparar com organizações, por exemplo, americanas, né? Então, isso é um processo que a gente precisa ainda caminhar, né? Por outro lado, eu fiz paralelo, né, recentemente numa discussão com um parceiro. É justo a gente culpabilizar esse setor, que é o setor que está colocando a mão na massa e resolvendo o problema, e ainda tem que pedir, né, para ter espaço na mesa para essa conversa, para ter uma parcela no recurso, para ter né, a imunidade tributária, que é tão discutida hoje, né, tem até um manifesto da SEBRAF, que é a Confederação Brasileira de Fundações, né, não se tributa solidariedade. Então, essas discussões, infelizmente, elas ainda são necessárias, né, mas é isso, a gente tem que fazer essa meia-culpa, né, essas organizações que estão aí nesse. Eu nem gosto muito de usar essa palavra do ecossistema, não, mas essas organizações, né, que se correlacionam, primeiro setor, empresas, terceiro setor, sociedade enquanto pessoas físicas, cidadãos e cidadãs, né, que participam dessas organizações, precisam ter esse olhar, né, de quais são essas organizações que estão fazendo parte da vida dessas pessoas, principalmente dessas pessoas em vulnerabilidade, né, ao longo de toda a trajetória delas. É necessário ter esse entendimento, né, das organizações enquanto terceiro setor, nessa necessidade de profissionalização, de maturidade organizacional, de investimento em desenvolvimento organizacional. É preciso falar muito também de comunicação, porque não se sensibiliza sem uma boa comunicação, né? Essa comunicação ela tem que ser mais valorizada e ser trabalhada de maneira mais estratégica nas organizações também. Eu não consigo enxergar um bom trabalho de captação de recursos sem uma parceria ali com um bom trabalho de comunicação, de posicionamento de marca, né? E essa necessidade dessas organizações se entenderem enquanto negócio, né? Enquanto uma organização que precisa de investimento em si própria, né? Para parar de passar o pires, né, e chegar na mesa colocando também a nossa contrapartida, né? O terceiro setor ele dá uma contrapartida não só para a sociedade, mas às vezes para a empresa que vai fazer ali uma parceria com ele, que cada vez mais é imprescindível, né? Há um tempo atrás era bom que uma empresa tivesse um bom programa de responsabilidade social, né? Hoje é obrigatório
que uma empresa tenha o entendimento da sua cota de responsabilidade, né? E seja lá como ela quer chamar esse programa ou esse setor, ela precisa disso, porque senão ela não vai conseguir sobreviver, né? No mercado, os consumidores não vão validar, comprar os produtos, usar os serviços, isso hoje é obrigatório. E quem sabe fazer isso, né? O nosso core business é cuidar de pessoas, né? E é cuidar também do meio ambiente. Então, eu vejo como um próximo passo obrigatório, talvez, né, que essas empresas tenham sempre relação muito próxima, muito íntima com as organizações, que antigamente se falava nas organizações do entorno, né, e aí a gente traz essa discussão de quem diz que é a empresa que está no centro, né, mas que essas organizações que estão ali em um mesmo contexto geográfico, tanto públicas quanto privadas, com e sem fins lucrativos, que elas tenham um relacionamento de igual para igual, porque cada uma delas tem a sua parcela de importância, cada uma delas tem um papel muito bem definido, né, na sociedade, e elas precisam trabalhar juntas e com respeito umas às outras, né, para que a gente consiga, de fato, atingir um mundo melhor aí, porque do jeito que está, eu acho que está muito claro, né, pelo menos para a grande parte das pessoas, que não vai dar para continuar. Né, isso está urgente, né? A gente está vendo aí com todas as catástrofes climáticas que estão acontecendo no mundo e que acabam resultando em catástrofes humanitárias também. Isso é uma coisa que a gente já deveria ter acordado para isso há muito tempo, já deveríamos estar fazendo, não estamos ainda, né? O nosso papel, nossa tarefa não está sendo bem feita, a gente tem que olhar para isso com atenção e com cuidado e finalmente chegar nesse entendimento, né, da necessidade, da importância de cada organização. Júlia, então, diante do que você acabou de falar, é necessário fazer um letramento tanto da sociedade quanto das organizações do terceiro setor, então? Sim, acredito que sim. Eu entendo esse como um bom caminho, e isso não vai acontecer se houver uma predisposição da pessoa em parar, prestar atenção e aprender, né? Porque a informação está aí, ela está disponível, né? Não é falta de curso, não é falta de informação, não é falta de notícia, né? Então, eu acho que é o papel de cada ser humano. Existe hoje até ligado ali aos ODS, os ODI, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Interno e Interior, eu já vi as duas traduções, né, mas que houve esse entendimento, né, se não me engano, desde 2020 ou 22, alguma coisa assim, é algo recente, de que se isso não parte do ser humano, né, não parte da pessoa enquanto indivíduo, isso não vai acontecer no âmbito da organização, né? Os ODIs, eles explicam ele de maneira muito didática, né, que é preciso ser, é preciso conhecer, é preciso se relacionar, é preciso contribuir e é preciso agir, né? E aí esse agir seria agir em prol, talvez, das metas, né? E daqui a pouco isso vai mudar de nome, não vai ser mais Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, mas qualquer nome que tenha, é preciso agir para a gente mudar a situação que a gente está vivendo hoje, porque não dá mais, né? A gente não está em um contexto de buscar, eu entendo que nem mais uma sustentabilidade, porque nós estamos vivendo uma situação insustentável, né? Hoje a gente já tem ouvido falar muito da regenerabilidade, né? Então a gente precisa primeiro regenerar para depois buscar uma relação sustentável com a casa que a gente habita, né? E aí dentro da gente, enquanto casa de nós mesmos, dentro do nosso ambiente, né? Doméstico e dentro da nossa casa, seja a nossa organização que a gente contribui, seja lá qual for a relação de trabalho, e da casa enquanto planeta, né? Se isso não partir de dentro da pessoa, essa intenção de buscar a informação, de buscar o entendimento do que está acontecendo, do contexto em que ela está vivendo e como que ela pode colaborar e contribuir para isso, a gente vai cansar
vai se matar de fazer curso, de fazer palestra, de fazer conteúdo, revista, livro. O pior cego é aquele que não quer ver, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar levar as duas coisas, essa sensibilização do humano, e o professor Raimundo Soares, do Instituto Oreo, fala muito isso, né? Que a gente precisa se entender enquanto humano, a gente precisa resgatar essa humanidade, né? De enxergar o outro ali como um irmão, como um ser que não é nem melhor nem pior que a gente, para a gente conseguir atingir isso enquanto sociedade. E a partir de um gancho da fala da Júlia, a gente faz uma propaganda, um merchan dos cursos online gratuitos da Escola Aberta do Terceiro Setor. Acesse lá www.escolaaberta3, numeral, setor.org.br. Veja todo o rol de cursos que estão lá disponíveis para aqueles que precisam e querem aprender ainda mais sobre o terceiro setor, sobre as atividades ligadas, direta e indiretamente, a este setor tão importante do nosso país. Se não for para você, divulgue para quem precisa conhecer ainda mais e, mais uma vez, vamos aumentar essa corrente do bem, essa corrente de conhecimento sobre as organizações da sociedade civil. E, Júlia, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui, por compartilhar tanto conhecimento, tanta informação com a audiência do Conecta Terceiro Setor, e os microfones estão abertos para suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer, né, essa oportunidade de falar sobre esse assunto, que eu acho que deu para perceber que é um assunto que eu amo, né, e se deixasse eu, certamente, a gente ia passar de 1 hora aqui falando, passaria a tarde inteira, marcaria uma próxima. Agradecer essa possibilidade também de contribuir para esse debate, né, de alguma maneira, com essa minha experiência aí desses anos de atuação, né, e eu gostaria, né, de continuar contribuindo, então, assim, me coloco extremamente aberta também para toda possibilidade e oportunidade de participar desses debates e da busca conjunta dessas soluções, né? Eu acho que, acho não, eu tenho certeza, né, que a única maneira da gente fazer isso é a gente se unir, né? Então, eu sempre falo isso com todas as organizações, não existe hoje trabalho que não seja parceria em rede, né? Então, acho que esse é o caminho, o futuro, não dá mais para a gente fazer nada sozinho, precisamos nos unir, né? Quanto mais melhores, mais fortes nós somos, e é isso. Estou aí à disposição para dar sequência nesse debate, contribuir da maneira, né, como puder, enquanto pessoa, enquanto profissional e enquanto organização também, né? Estou aqui representando a Fundamig e esses outros movimentos que a gente lidera, né? Então, estamos à disposição, né? O nosso objetivo realmente é transformar, né, a sociedade. E, Júlia, mais uma vez, muito obrigada pela generosidade de compartilhar tanto conhecimento, tanta informação diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, nesta edição especial do Conecta Terceiro Setor. E os nossos agradecimentos também a você que esteve conosco desde o início desta edição, desta entrevista especial. O convite também para que você esteja conosco nas próximas edições. Até lá!